Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Hoje a gente está com aquele vídeo semanal do Fluminense falando do André, o volante André de apenas 19 anos, que começou a temporada como jogador da base ainda e subiu para o profissional. Ele já havia subido profissional no ano passado, mas teve poucas oportunidades, e esse ano, muito por conta de contusão, por conta de suspensão e de peças que o Marcão não conseguia colocar efetivamente para jogar, para ter uma produtividade melhor, o André assumiu a vaga ali de primeiro homem de meio campo, né, de volante, aquele que fica ali na frente da linha defensiva, e tomou a vaga, ganhou essa vaga. Ele entrou naquele jogo contra o Flamengo, do primeiro turno ainda, e estava 0-0 o jogo. Ele entrou com 41 minutos, fez a jogada junto com o Luiz Henrique do gol da vitória e fez o gol da vitória. E desde ali, o André se tornou peça fundamental para o esquema tático do Marcão, pelo modelo de jogo que o Marcão joga. E a gente vai trazer para vocês aqui alguns dados estatísticos, algumas informações importantes desse grande jogador que tem um futuro brilhante pelo Fluminense e também com grande possibilidade de chegar à seleção brasileira, de ser um dos grandes nomes da seleção brasileira. O André é um jogador extremamente técnico, mesmo sendo uma posição de volante. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente já desmembrar a carreira, né, e como o André joga, né? Então, o André é um jogador de jovem, 19 anos, subiu profissional no Fluminense ano passado, mas teve uma sequência muito boa esse ano. Um jogador que na base era volante, era o capitão do time em muitas ocasiões, no Sub-17 e no Sub-20. E quando eu vi o André a primeira vez jogando na base, o que eu observava era um jogador que, embora era um volante, mas era um volante moderno, um volante com bom passe de ruptura, com bom passe longo. Um contra um dele é muito bom, e a proteção de bola dele também é muito boa. E eu falei assim, caramba, esse jogador aí aqui na base, ele é muito acima dos demais. O André pegava a bola na intermediária, né, no primeiro terço do campo, defensivo, e driblava 2, 3 jogadores e construía a jogada. Então, eu falei, será que ele vai conseguir desenvolver esse futebol que ele tem agora na base, no profissional? E o que a gente vê é que quando o Marcão deu a sequência para ele, ele se tornou talvez o melhor jogador do Fluminense na temporada, né? Uma grata surpresa para alguns, mas para quem acompanha a base do Fluminense, quem acompanha os times do Fluminense, tanto profissional quanto base, vê que não é surpresa nenhuma. É mais uma revelação do lado de Xerém, e mais uma chance do Fluminense ter um grande jogador e o futebol brasileiro também ter esse grande jogador. Mas vamos falar sobre números, né, inicialmente. O André tem 32 jogos nessa temporada, jogou praticamente todos os jogos são do Campeonato Brasileiro, e tem um jogo da Libertadores, né? Então, jogos da Taça Guanabara, mas jogos bem pequenos, digamos assim. E 59% deles como titular. A maioria dos jogos, quando ele começou, né, ele entrava durante os jogos, muitas vezes entrava faltando 4, 5 minutos, mas 59% é um bom número dele como titular. Minutagem dele em campo, 54% dos minutos jogados, né? E aqui está um dos números mais importantes para a posição que ele joga, 93% de acertos nos passes, né? Sejam passes longos, passes curtos, mas é um índice muito alto, principalmente por conta de ser um volante, né? Então, aqui a gente já começa a ver o André sendo o responsável pela primeira e segunda fase de construção do Fluminense. Em alguns momentos ele faz a primeira fase de construção, em outros momentos ele faz a segunda fase de construção. A gente vê um índice muito alto de acertos, né, dos passes dele no jogo. Aí a gente vai ver isso aqui no mapa de calor, né? A área do campo, a gente vê que ele joga basicamente aqui no segundo terço, mas tem grande participação com entrada também no terceiro terço do campo. Pouco pisa na área, né? O André não é um jogador que pisa na área. Acredito eu até que esse mapinha de calor aqui, ó, que está aqui, é bem um amarelinho, como se fosse uma sujeirinha, o gol que ele faz contra o Flamengo, né? Mais ou menos dessa região aqui que ele entra e faz. E talvez seja uma coisa interessante para o Marcão pensar, e para o próprio André, de começar a pisar um pouquinho mais na área. Ele tem qualidade de finalização, mas a gente vê que é um jogador que constrói mais do segundo terço do campo,
com entrada no terceiro terço. Aqui a gente já pode ver isso com o mapa de calor dele, né? Poucas vezes vai para a defesa, né? Aqui são situações muito esporádicas, mas o grande diferencial dele está aqui. Então, quando ele realiza a segunda fase de construção, é aqui que ele pisa. Então, a bola vem dos zagueiros ou do goleiro e ele realiza a segunda fase de construção aqui de frente para o adversário, tentando fazer passe em ruptura, passe longo, coisas que ele tem bons acertos e números muito legais. Aqui a gente já pode ver o índice de passes dele, né? Isso aqui ele deu 36 passes saindo do primeiro terço do campo, né? Aqui já está entrando no segundo terço, 198 passes, e aqui, ó, segundo terço do campo, ó, o número bem alto de como a bola passa por ele na equipe do Fluminense e chega ao ataque, né? Entrada aqui no segundo, saindo do segundo terço para entrar no terceiro terço do campo, mas aqui também, como é que ele pisa pouco? Aqui ele pisa muito pouco, 65 passes, e apenas 2 passes entrando na área. Um deles saiu o gol, né, do Fluminense. Então, são números para a gente observar a efetividade desse jogador e como ele toca na bola durante as partidas do Fluminense. Então, a gente vai começar em imagens aqui entender o que o André faz na equipe do Fluminense, né? Aqui ele já está como o primeiro homem de meio campo, né? A gente pode ver que é o David Braz aqui na zaga. Aqui, se não me engano, é o John Arias que vem buscar o Iago. Então, formou o triângulo, né, de saída de bola, e o André já entrando aqui para fazer a segunda fase de construção, né? Porque segunda fase, provavelmente a bola veio para o Arias, ou o Arias veio buscar aqui para fazer a tabela, e o André vai receber essa bola aqui para conduzir, para ver ter ângulo de visão do campo adversário. Que quando ele recebe a bola, a gente pode ver um gestual dele aqui já preparado para ficar de frente para o adversário, né? E conduzir a bola. Os jogadores adversários, no caso aqui do Atlético Paranaense, não estão fazendo pressão nele, e ele aqui, ó, aqui ele vai ter um campo de visão do campo todo na linha ofensiva do Fluminense. Então aqui já está realizando quando ele sai com a bola lá desde o segundo terço do campo, entrando no terceiro terço. Defensivamente falando, uma linha de 5 formada, e ele aqui, ó, na frente dessa linha. Então ele é o primeiro responsável pelo primeiro combate, digamos assim, à bola, né? A gente pode ver também novamente aqui o John Arias voltando para marcar e ele fazendo a cobertura e impossibilitando também uma tabela aqui do jogador do Santos, no caso aqui. Então o André fica sempre à frente dessa linha defensiva do Fluminense. Aqui o Fluminense jogando com uma linha de 5, o André na frente, mais 2 jogadores do Fluminense aqui. Mas o importante é a gente ver o posicionamento do André, quando ele pega como ele marca, né? Quando ele está realizando a organização defensiva. Dessa organização defensiva aqui, se o Fluminense, por exemplo, recuperar a bola com aqui o Luiz Henrique, ou aqui o Marlon, ou com o próprio John Arias, o André já está livre para receber, ó. Isso aqui é um posicionamento. Então, a linha formou, ele se posiciona à frente da linha para fechar a linha de passes do adversário, recuperar a bola e realizar a transição ofensiva. Aqui ele está na segunda fase de construção, o Fluminense está em linha, o adversário está jogando em linha baixa, o Fluminense com uma linha bem alta, e ele vem buscar essa bola entre os zagueiros, David Braz aqui, Nino aqui pela direita, o Martinelli, que às vezes faz esse revezamento com ele, mas, tá vendo, paralelo a ele, né, justamente para facilitar a jogada, Samuel Xavier aberto, e o André realizando aqui mais uma fase de construção, né? Onde ele faz muito isso. Quando ele está em campo, o Fluminense faz isso o tempo todo, quando está em organização ofensiva, quando está em posse da bola. Tiro de meta, o André vai lá, a gente vai ver isso mais na frente, uma imagem mais na frente sobre esse posicionamento do André. Como eu falei lá no início, o 1 contra 1 do André, aqui ele conseguiu roubar a bola já e iniciar uma jogada de ataque. Essa jogada aqui, inclusive, a gente pode ver o Luiz Henrique aqui aberto aqui na esquerda, ele já lançou essa bola, deu esse passe, ruptura nas costas do adversário para o Luiz Henrique já realizar uma nova ação ofensiva. Então, o André marca bem, recupera a bola e tem uma proteção de bola muito boa. Quando ele rouba essa bola aqui, dificilmente ele perde, né? Vem jogador tentando pegar, tentando marcar, não consegue. Ele, às vezes, dá drible, consegue dar drible quem vai de primeira e consegue fazer com que quebrar linhas, né? Com que ele atrai mais marcação, deixando outros companheiros livres. Aqui, como eu falei, um exemplo
de linha alta do adversário, né? Aqui é contra o Grêmio, ele está com a linha bem alta aqui marcando, e o André está aqui, ó. Ele vai buscar essa bola entre os zagueiros, lá do lado do goleiro. Então, essa aqui é a primeira fase de construção, quando o André participa da primeira fase de construção. Marcos Felipe, goleiro, David Braz, André e Nino. Aí aqui a gente pode ver Calegari e outros jogadores aqui fazendo a linha, né? Martinelli, Iago e o Marlon. Então aqui a gente pode ver o André realizando a primeira fase de construção, saindo com a bola lá desde a defesa. Uma outra posição que o André faz muito bem é o apoio, né, que a gente chama de apoio no futebol. Então aqui, ó, ele está entre a linha adversária, né, dos dois atacantes, atraindo 2 jogadores, o Fluminense fica com 3 jogadores livres, gerando superioridade numérica. Então o que o André faz? Ele se posiciona de costas para a defesa adversária, né, de costas para o ataque do Fluminense, e faz a posição de apoio. O que acontece? Nino dá a bola nele, ou o David, ou o Marcos Felipe dá a bola nele, e ele devolve essa bola às vezes de primeira, ou faz o giro, né? A gente chama de quebra de pescoço, ele observa onde estão os adversários e faz o giro e conduz em mais uma transição ofensiva. Então ele faz essa posição de apoio, a gente vai ver em mais uma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, olha, ele está até pedindo a bola aqui, ó, laterais em amplitude, Nino com a posse de bola, e o André se posicionando, mesmo de marcado, ele se posiciona para receber a bola como apoio. O que acontece aqui? Nino deu a bola nele, ele pode dar de primeira, ele pode virar a bola no Samuel Xavier, aqui na direita, pode, com a habilidade que ele tem, com a técnica que ele tem, dominar a bola e virar na esquerda por Marlon, voltar no Nino, girar a bola, ele tem muitas possibilidades aqui, o André tem muita qualidade para fazer esse tipo de jogada. Então, mais ou menos isso a forma que o André joga, né, a forma que ele demonstra o seu futebol, a sua técnica, e é um jogador de extrema importância para o Fluminense. Não é um jogador que faz gols, não é um jogador que dá assistência, ele só tem um gol e uma assistência na temporada, mas é um jogador importantíssimo taticamente para o Fluminense, um jogador que quando não está em campo, o Fluminense tem muita dificuldade na saída de bola, na primeira fase de construção, na segunda fase de construção e também na transição defensiva, quando ele volta para marcar. Então a gente tem que entender a importância do André para a equipe do Fluminense. Acho que o Marcão entendeu isso, quando não tem ele, tem dificuldade de quem que vai substituir, e torcer para que o André fique bastante tempo no Fluminense e tenha chance também de chegar à seleção brasileira. Digamos que se o André sair do Fluminense, eu acredito que o André tem que ir para uma equipe de primeiro escalão da Europa, né? Não pode ser para jogar numa Ucrânia, na Rússia. Acho que o André tem futebol para jogar uma Premier League, jogar um campeonato espanhol. O campeonato italiano é muito bom para o André, mas a gente espera que o André fique aqui no Fluminense durante muito tempo. Se eu não me engano, o contrato dele vai até 2024, então o Fluminense tem mais 3 anos de contrato ainda com o André, para ele se firmar nessa equipe do Fluminense cada vez mais e se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Valeu, meus amigos. Não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, comentar, dar o seu feedback para a gente, que ajuda bastante o nosso trabalho, e se inscrever aqui no Clube de Membros do Tática Didática, que tem bastante coisa legal para vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.